O Brasil, meus amigos, eu vou te falar, não é para amador mesmo não. O cara da Suprema Corte, a mais alta corte do judiciário brasileiro, está falando que a lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Mas, meus caros, é óbvio que não vai ter uma lei estrangeira tendo aplicação no Brasil. E a lei é clara nesse sentido, ela só fala o quê? Que só podem, que estão sujeitos a não terem mais relações financeiras com os Estados Unidos aqueles que mantiverem contas bancárias consancionados nela. No caso aí o Moraes, que é violador de direitos humanos. Então, na verdade, o que o Dino tem que fazer é mandar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Pembond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio. E é aí, nesse contexto todo, que entra a decisão do ministro da Justiça, o Flávio Dino, que o nosso material cita. O que a fonte diz sobre essa medida dele? Bom, segundo o texto que a gente está analisando, essa ação do Dino, ela busca neutralizar os efeitos da lei Magnitsky aqui dentro do Brasil. Neutralizar aqui dentro. Isso. O objetivo claro, segundo a fonte, é proteger a soberania nacional e a autonomia das nossas instituições, proteger contra o que o texto chama de ingerências externas. E o material ainda descreve a medida como firme e juridicamente embasada. Entendi. A fonte não detalha como ele fez isso, se foi um decreto, um parecer? Não, o excerto não entra nesse detalhe técnico, mas deixa clara a intenção, Impedir que sanções americanas baseadas nessa lei tenham efeito prático contra autoridades brasileiras aqui no nosso território. É uma defesa da independência do judiciário e das autoridades, então, pela visão da fonte. Exatamente. É como a fonte enquadra a situação. Uma defesa da independência brasileira. E aí, claro, a coisa esquenta, porque o material dá bastante destaque para a reação do deputado Eduardo Bolsonaro. Como é que a fonte descreve isso? Olha, a fonte usa palavras bem fortes, viu? Descreve a reação do Bolsonaro como evidente desespero e também profundo incômodo. Desespero. É, o termo que a fonte usa citando as manifestações dele nas redes sociais. E o ponto principal que o texto ressalta é uma afirmação que teria sido feita por ele. Que seria? Que a decisão do Dino poderia violar a soberania americana. Nossa, violar a soberania americana. Isso é curioso. Como a fonte interpreta essa declaração? Então, o material que a gente tem aqui interpreta isso de forma bem crítica, sabe? Sugere que essa fala, em vez de ser uma defesa do Brasil, indicaria uma espécie de submissão a interesses estrangeiros. Ah, entendi a leitura da fonte. Isso. Cria um contraste bem direto, De um lado, Dino, com uma ação vista pela fonte como reforço da independência brasileira. E do outro lado, o Bolsonaro, que na interpretação dessa fonte estaria mais preocupado com a soberania de outro país do que com a nacional. Então, o centro da narrativa que esse certo apresenta é esse choque de visões sobre soberania, Uma ação do governo Dino, interna, vista como protetora da autonomia brasileira e uma reação política do Bolsonaro que a fonte interpreta como alinhada a interesses de fora. É isso. Precisamente. É essa dinâmica que o texto nos apresenta. Agora, é muito importante lembrar, essa é a perspectiva deste material específico. O Brasil defende soberania contra sanções estrangeiras. Sim, claro. Outras fontes poderiam ter visões diferentes. Com certeza. Poderiam oferecer outros enquadramentos, outras interpretações dos mesmos fatos, das mesmas declarações. A nossa análise aqui se baseia no que a gente leu. Perfeito. O ponto-chave que a gente tira daqui é essa descrição de uma medida para afirmar a soberania nacional perante uma lei estrangeira e a reação política que isso gerou, com a fonte tomando um lado bem claro na interpretação dessas reações. Exato. E isso, no fim das contas, leva a gente para uma questão maior, mais ampla, sobre essas relações internacionais hoje em dia, que são tão complexas. Que seria? Onde ficam os limites, entre cooperação jurídica internacional, que é necessária, pressão externa legítima por direitos humanos ou contra a corrupção,
e a defesa, às vezes intransigente, da autonomia de um país, das suas instituições? É uma linha tênue mesmo. Muito. E fica essa reflexão para quem nos acompanha. Pensando nesse cenário que a fonte descreveu, com a Lei Magnitsky de um lado e a defesa da soberania nacional do outro. Como é que se equilibra esses valores? Onde está essa linha entre a interconexão global, que é uma realidade, e a proteção da independência de cada país? Uma pergunta difícil sem resposta fácil. Certo. E aí tem a resposta do Flávio Dino, que na época era ministro. A ideia aqui é a gente, entender o que essa fonte argumenta, né, e o que isso tudo pode significar. Vamos lá. Então, o ponto de partida, segundo essa análise que a gente está olhando, é uma fala do Eduardo Bolsonaro. Isso. Ele teria mencionado essa lei Magnitsky, que é, uma lei americana para sancionar estrangeiros por violação de direitos humanos, corrupção, essas coisas, né? Congela bens, restringe visto. Exatamente. E ele cita o ministro Alexandre de Moraes nesse contexto, o que já é, assim, uma colocação forte, né? Pois é, mas o que a análise acha mais curioso, assim, mais chamativo, O que seria? é a sugestão que ele teria feito para o Flávio Dino, então ministro da Justiça, algo como enviar uma decisão brasileira para os Estados Unidos. Enviar... Como assim? E esperar para ver se as agências americanas iam, respeitar essa decisão. Espera aí. E a fonte diz que ele chegou a falar que não fazer isso seria uma violação da soberania americana. Ah, entendi. Isso é bem particular mesmo. A análise pega justamente esse ponto. Né? Parece estranho. Porque, olha, a interpretação do texto é que isso seria uma inversão completa da lógica da soberania, sabe? Inversão. Normalmente a gente pensa em soberania como defender a autonomia do Brasil frente a outros países, certo? Sim, claro. Mas aqui, a preocupação que a análise descreve parece ser o contrário. Tipo, alinhar a ação brasileira com o que os Estados Unidos querem, a ponto de se preocupar com a soberania americana num assunto nosso? Faz sentido essa leitura da análise. Fica parecendo que a prioridade não é a autonomia brasileira. Exato. Se a gente pensar no direito internacional, né, soberania é, assim, o pilar. É a independência do Estado, a supremacia da lei interna. E a análise sugere que essa postura, atribuída ao Bolsonaro, ela destoa muito desse princípio básico, né? Porque coloca uma validação externa como critério. Entendi. A fonte, então, argumenta que isso seria, na prática, minar a própria soberania do Brasil? Exatamente. E como que a análise apresenta a reação do Flávio Dino? Ela contrapõe isso? Sim, contrapõe diretamente. O texto diz que o Dino, por outro lado, reafirmou o básico, né? O princípio de que nenhum poder estrangeiro pode mandar aqui dentro. A posição mais clássica, digamos. Isso, que as leis e as decisões brasileiras são soberanas no nosso território. É a defesa da soberania nacional no sentido tradicional. A autoridade final é do Brasil. Ponto. Certo. Então a análise desenha um contraste bem nítido. Claríssimo. De um lado, uma visão que, segundo a interpretação da fonte, parece condicionar o Brasil a uma aprovação externa, quase uma subordinação, e do outro, a afirmação da independência total da ordem jurídica brasileira. Exatamente. A análise usa esse episódio para ilustrar, assim, duas abordagens bem diferentes sobre como o Brasil deve se portar no mundo, né? Como lidar com essa interconexão global sem perder a autonomia. A fala do Dino, segundo a fonte, representa a visão estabelecida da soberania. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Fica claro que a fonte está mostrando um conflito real sobre o que significa soberania na prática, hoje. Não é só uma briga política comum, né? A análise sugere que pode ser uma divergência mais profunda. Sobre o que exatamente? Sobre se a autonomia legal do Brasil, as nossas decisões, devem ou não se curvar a pressões ou mesmo a validações de fora. Ou se a gente tem que se manter firme nessa independência. E isso deixa a gente pensando, né? Uma reflexão que essa análise provoca. Qual seria? Até que ponto essa interconexão global, leis de outros países devem influenciar o Brasil? Onde que a gente traça a linha? Exato. Onde termina a cooperação internacional que é necessária e onde começa a subordinação. Como que um país como o Brasil navega nisso tudo?
Como defender os interesses nacionais e a autonomia nesse cenário tão complexo de hoje? É uma questão fundamental, né? E que, pelo visto, continua bem aberta. Fica aí para a gente pensar.